Olá, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um devocional Vencendo os Venenos da Alma. Nós já estamos encerrando os nossos devocionais. Esse já é o devocional de número 29 de 31 devocionais, 31 venenos que nós estamos tratando aqui, né? Eliminando da nossa vida para que nós possamos realmente construir um relacionamento de intimidade com o Senhor, eliminando das nossas vidas tudo aquilo que nos cega, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que nos limita de fluir nesse relacionamento com Deus. E hoje eu vou falar sobre religiosidade. O tema da live de hoje é religiosidade, que também se torna um veneno nas nossas vidas e nos afasta realmente de viver um relacionamento de intimidade com o Senhor. Essa religiosidade que nos dá essa falsa sensação de que nós somos justas em nós mesmas, que são as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas atitudes que nos tornam justas. E nós não podemos perder de vista, né, que a salvação ela é pela graça. Nós não somos salvas em nós mesmas, mas em Cristo Jesus, que nos libertou através do seu sacrifício na cruz. Então, o tema de hoje é religiosidade. Nós vamos aprender a identificar se nós temos esse veneno ou não nas nossas vidas. Na live passada, no último devocional, nós falamos sobre inconstância espiritual. Se você ainda não assistiu essa live, ela tá salva lá no nosso canal no YouTube por tempo determinado, tá? Depois do lançamento do livro, essa live só vai ficar disponível para as leitoras, para quem tiver o livro Vencendo os Venenos da Alma, tá bom? Mas enquanto isso, a live tá lá disponível para vocês. Vocês podem acessar o canal do YouTube, @soistarblog, e assistir por lá. Na live passada, nós falamos sobre inconstância espiritual e sobre como vencer essa inconstância, como ser constante em Deus. Para ser constante em Deus, nós aprendemos que precisamos construir um relacionamento diário com Ele através do nosso momento devocional. E eu ensinei para vocês, eu passei o passo a passo de como fazer esse devocional, de como ter esse momento, essa rotina devocional na sua vida, né? Eu passei para você tudo que precisa ter nesse momento para você construir esse relacionamento com Deus. Porém, a gente precisa tomar cuidado para que essa rotina não se torne um mero ritual nas nossas vidas. E que essa rotina, o fato de você fazer essa rotina, esse momento todos os dias, não torna você mais justa ou mais santa por si só por estar fazendo essa prática. Você precisa sempre lembrar que você está fazendo isso para se conectar com Deus, para ter mais de Deus na sua vida, né? Eu lembro uma certa vez, quando eu estava evangelizando uma jovem, há muitos anos atrás, eu estava falando de Jesus para essa jovem, uma moça solteira, muito nova, e ela me fez a seguinte pergunta: Lidiane, se Deus me ama incondicionalmente, por que diferença faz buscar Ele ou não? Né? Se Ele me ama tanto e se Ele me ama independente das minhas escolhas e atitudes, qual a diferença de buscar a Deus ou não? Por que eu tenho que buscar a Deus se Ele já me ama? Nós não buscamos a Deus para conquistar o amor de Deus, porque Ele já nos decidiu amar, né? Ele nos ama e essa é uma decisão dele. Ele nos ama porque Ele decidiu, e Ele nos amou primeiro. Ele decidiu amar a sua vida. Então você não tem esse relacionamento para conquistar o amor de Deus. E isso envolve a religiosidade. Quando a gente tem essa mentalidade que eu preciso fazer algo para conquistar o amor de Deus, para conquistar a salvação, sendo que isso já foi nos entregue, isso já foi nos dado, nós já temos o amor de Deus e isso é de graça. Deus já decidiu te amar, você não precisa fazer nada e nenhum esforço para conquistar esse amor, né? Você já foi salva mediante o sacrifício da cruz. Então não são os seus esforços que vão conquistar o amor de Deus, porque Ele já te ama. Então qual que é a diferença entre buscar a Deus ou não? Porque o que de fato faz diferença
diferença nas nossas vidas não é o quanto Deus me ama, mas o quanto eu correspondo a esse amor. Não importa o quanto alguém ame a sua vida ou ame você, se você não corresponde a esse amor, você não vai desfrutar desse amor. Tá claro para vocês? Se você não corresponde ao amor de alguém, você vai viver esse amor? Você vai desfrutar desse amor? Não vai. Você vai viver um relacionamento? Não vai. Todo relacionamento precisa de correspondência, precisa de reciprocidade. Senão, não existe relacionamento. Senão, você não vive esse amor. É assim com o nosso relacionamento com Deus. Deus te ama incondicionalmente, independente do que você faça. Porém, a questão é o quanto você ama a Deus. Você só vai viver o amor de Deus, você só vai saber o que é ser amada por Deus, você só vai desfrutar do amor de Deus se você corresponder a esse amor. Então a questão não é o quanto Deus te ama, mas o quanto você ama a Deus. O quanto você busca Ele de todo o coração, o quanto você deseja conhecer a Deus. O quanto de Deus você permita que exista na sua vida. O quanto você entrega a sua vida para o Senhor. O quanto você permite que Ele entre nas áreas da sua vida. É isso que faz a diferença. Porque o Senhor já fez a parte dele. Ele já tomou essa iniciativa de nos resgatar para Ele. Nós só conhecemos a Deus porque Ele decidiu se revelar para nós. Só é possível conhecer a Deus através da revelação dele. Se Deus nunca tivesse revelado para nós, nós viveríamos na total ignorância sobre Deus. Mas porque Ele decide se revelar, porque Ele decide nos amar, porque Ele decidiu nos resgatar, porque Ele decidiu ter um relacionamento conosco, é que nós podemos conhecê-lo de verdade. É que nós podemos buscar e construir esse relacionamento de intimidade. Então foi uma atitude dele, foi uma iniciativa dele de resgatar, para ter um relacionamento. Então, agora somos nós que precisamos buscá-lo, porque Ele fez a parte dele. Ele já nos resgatou, Ele já rasgou o véu, Ele já deu esse livre acesso. Deus deseja ter um relacionamento de intimidade com você. Deus deseja se revelar mais para você, né? Se você deseja mais de Deus, se você tem nesse coração essa fome, essa sede de conhecer mais e mais e mais o Senhor, porque eu acho que nunca é suficiente. Até o final da vida, nós precisamos ter essa sede, essa fome de conhecer cada vez mais o Senhor. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser encarado dessa forma. A forma como nós amamos a Deus. Não é uma forma que, eu preciso disso para conquistar o amor de Deus. Não. Ele já nos ama. Mas eu me relaciono com Deus porque agora é o meu momento de buscá-lo, é o meu momento de corresponder a esse amor. E é isso que de fato vai fazer diferença na sua vida, tá bom? Então vamos voltar para o tema religiosidade. Quero ler para vocês Mateus 23, 27 e 28. Mateus 23, 27 e 28. Nesse capítulo de Mateus 23, nós temos uma dura repreensão de Jesus em relação aos escribas e os fariseus. Jesus está repreendendo essas pessoas. E eu peguei um trecho aqui que eu achei mais significativo, né? E mais que nos chama muita atenção em relação a essa questão da religiosidade. Então vamos lá. Mateus 23, 27 e 28, Jesus fala dessa forma para os fariseus e escribas. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Pesado isso, né, mulher? Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Pesado ouvir isso de Jesus, não é, mulher de Deus? Falar, olha, você é semelhante a um sepulcro que é pintado de branco. Por fora, né, é bonito, por fora parece justo, por fora parece limpo, mas por dentro existe podridão. Por dentro existe hipocrisia, por dentro você tá cheia de maldade. E é isso que define a religiosidade. A religiosidade, ela privilegia o
parecer em detrimento do ser. A religiosidade nos leva a uma aparência de santidade, a uma aparência de sermos justas, mas por dentro, né, existe maldade, existe hipocrisia, existe inveja, existe podridão, e a religiosidade, ela é enganosa. É um veneno que nos cega, que nos engana. Por quê? Porque nós nos sentimos confortáveis, né? Eu pareço justa, eu pareço santa, então tá tudo certo, quando na verdade lá dentro, no íntimo do nosso coração, existe podridão. Existem emoções e sentimentos que nos afastam do Senhor, porque nós temos essa aparência, né, de ser algo, mas de fato nós não somos. E isso é um alerta de Jesus para as nossas vidas, né? Esse parecer, a gente se preocupa muito com a aparência, né? E às vezes em fazer e não em ser de fato alguém na presença do Senhor. É por isso que é tão importante investir nesse relacionamento diário e nesse tratamento diário, porque todos os dias nós precisamos ser tratadas na presença do Senhor. Todos os dias nós precisamos expor o nosso coração na presença do Senhor. Fazer aquela oração, né, do salmista: Senhor, sonda-me o meu coração, vê se em mim se existe algum caminho mau. Senhor, me ensina as suas veredas e eu serei justa, me ensina o seu caminho. Todos os dias nós precisamos fazer esse autoexame na presença do Senhor. Examinar, olhar para dentro de nós, porque senão nós vamos cair na religiosidade, em achar que nós somos santas e justas em nós mesmas. E aí começar a olhar o outro com um olhar de julgamento, com um olhar de condenação. Aí a gente cai na soberba, a gente vai cair no orgulho, a gente vai cair na arrogância, vamos cair na comparação, vamos cair na inveja e em todos aqueles venenos que nós já estudamos aqui. Por quê? Porque vamos começar a nos considerar melhores que os outros. Os escribas e os fariseus, eles eram conhecedores da lei da Torá. Eles conheciam a lei de Moisés, né? E eles eram dedicados às práticas religiosas. Eles eram pessoas muito dedicadas às práticas religiosas, né? Incluindo rituais e tudo mais. Eles eram observadores dessa lei. Porém, Jesus repreende eles severamente, porque apesar de serem conhecedores da lei, eles estavam completamente afastados de Deus. Eles estavam completamente, apesar de conhecerem a lei, de fazerem rituais, de cumprirem os rituais, né? E todas as regrinhas que eles seguiam, Jesus alerta eles, dizendo: ai de vocês, porque vocês seguem essas regras, vocês seguem a lei, mas vocês estão cheios de podridão. Vocês estão cheios de maldade dentro de vocês. E nós precisamos observar isso. Como eu disse, a religiosidade, ela é enganosa, pois nos proporciona essa falsa sensação de que somos justas em nós mesmas. Porque eu faço isso, porque eu cumpro essa regra, porque eu não falto num culto, porque eu faço isso, eu sou justa. E você não é justa em si mesma, você foi justificada pelo sangue de Jesus e você não pode perder isso de vista. Você não pode perder isso de vista. Porque senão você começa a confiar em você mesma muito. E é aí que está o perigo. Porque a palavra de Deus diz que o orgulho, ele precede a queda. E quando a gente começa a sentir orgulho das nossas práticas religiosas, é quando a gente cai. Quando você começa a achar que você é justa porque você cumpre regras, porque você cumpre um calendário, porque você faz isso, você faz aquilo. Não, eu sou justo porque eu faço. Não, você é justa porque o Senhor te justificou. Então entenda que as nossas ações, o nosso comportamento, ele é uma consequência da nossa caminhada com Jesus. Mas não é o meio pelo qual nós alcançamos salvação e justiça. Vou repetir para você. O nosso comportamento, a forma como a gente fala, a forma como a gente se veste, a forma como nós nos comportamos, as escolhas que nós fazemos, ou a forma como nós tratamos
amarmos o próximo são consequências da nossa caminhada com Jesus. Entende isso? Mas não é o meio pelo qual nós alcançamos a salvação. A salvação foi alcançada pela graça, mediante Jesus Cristo. Nós somos justificados mediante o sangue dele. E nós não podemos perder isso de vista. Porque se a gente esquece aquilo que Jesus fez por nós, nós começamos a confiar na nossa própria força. Começamos a confiar no nosso ego, no nosso orgulho. E é aí que a gente cai. Porque todas nós, sem exceção, carecemos da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias. Porque cada mulher que está aqui tem suas falhas e tem as suas limitações, como eu também tenho as minhas falhas e as minhas limitações. E ai de mim, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus sobre a minha vida todos os dias. Ai de mim! Se não fosse o amor de Deus sobre a minha vida, ai de mim, se o Senhor não fosse misericordioso comigo, se o Senhor não tivesse paciência comigo, ai de mim. Se não fosse o sangue de Jesus na cruz, eu estaria completamente perdido. Eu não consigo nem imaginar onde eu estaria nesse momento. Se não fosse a graça e a misericórdia. E esse pensamento precisa ser constante nas nossas vidas. Entender que não é aquilo que eu fiz ou que eu faço, mas é aquilo que Deus fez por mim. E é claro que quando nós temos uma vida com o Senhor, o nosso comportamento vai mudar. Mas isso é a consequência dessa vida com Deus. Não é o meio pelo qual eu alcancei a salvação. Porque o meio pelo qual a salvação foi alcançada não foi por mim, mas foi por Jesus. Entenda isso. Para que você não caia na religiosidade. Para que você não caia no engano de achar que porque você cumpre determinadas regras, você é salva. Não são as regras. É claro que você está em uma determinada denominação, você deve respeitar a doutrina daquela denominação. Mas não perca isso de vista. Não perca essa realidade de que não é isso que te salva. Mas é o sacrifício na cruz. E que você carece dessa misericórdia e dessa graça todos os dias. E que todos os dias você precisa estar exposta na presença dele. Para que ele trate seu coração. Amém? E para que você não se torne como esses fariseus e esses escribas aqui da palavra. Que tinham uma aparência, mas por dentro estavam podres. Essa palavra é tão dura, né, de Jesus? Aparência, mas por dentro estavam podres. Senhor Jesus, tem misericórdia sobre as nossas vidas. Que nós não sejamos como esses homens descritos aqui na Bíblia. Que de fato a nossa aparência transborde aquilo que existe no nosso interior. Que essa transformação de fato aconteça de dentro para fora. Que a gente não possa ser só aparência, mas de fato sermos essas pessoas na presença do Senhor. Que a nossa aparência apenas reflita aquilo que o Senhor já fez no nosso coração. Que isso aconteça aqui. Que transborde sim, que a gente tenha uma aparência de santidade. Mas que isso seja um reflexo do que de fato existe no nosso interior. E não uma casca, uma máscara, algo superficial. Eu tenho chamado vocês nessas lives a serem mulheres profundas em Deus. A saírem do raso, a saírem da superficialidade e a mergulharem de fato em intimidade no Senhor. A exporem o seu coração na presença do Senhor sem máscaras, sem disfarces. Amém? Para que de fato você tenha essa transformação de dentro para fora. Amém? Lá em Efésios 2, 8, 9, né, a gente tem um versículo que precisa ser uma base da nossa fé. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês. Não vem de mim, não vem de você, não vem de nós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras, para que ninguém se glorie. A religiosidade privilegia o fazer no detrimento do ser.
o parecer em detrimento do ser. E o que Jesus repreende em Mateus 23 é exatamente essa aparência que não reflete de fato um coração temente a Deus. Nossa aparência deve ser uma consequência da nossa vida em Cristo, mas não é o meio pelo qual alcançaremos a salvação. A transformação ela precisa acontecer de dentro para fora. Lá em Tiago 1:22 fala: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha só. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Quantas vezes nós nos enganamos, né? Porque conhecemos a palavra, mas não colocamos ela em prática. E esse mulher, é a diferença entre conhecimento e sabedoria. De fato, a sabedoria, ser sábia, né, não é apenas ter conhecimento. O fato de você conhecer, talvez você esteja nessa live e você seja uma mulher que conhece muito a palavra de Deus. Você já leu a Bíblia várias vezes inteira, você conhece os evangelhos, você conhece o Velho Testamento, você é uma pessoa que tem esse conhecimento. Mas se você não usa esse conhecimento na sua vida, se você não coloca isso em prática, você não é uma mulher sábia. Porque a sabedoria consiste em usar o conhecimento na nossa rotina, na nossa vida prática. Então, o que adianta eu ter conhecimento se aquele conhecimento não transforma a minha vida e não transforma a vida do próximo? Então, de nada adianta ter o conhecimento se eu não transformar isso em sabedoria. Conhecimento é aquilo que eu sei, sabedoria é aquilo que eu pratico na minha vida. Entende isso? Então, mesmo que você conheça a palavra de Deus, você não vai ser uma mulher sábia se você não pegar esses ensinamentos e colocar em prática. E viver de fato aquilo que você conhece. Por isso eu sempre falo para você aqui, invista o seu tempo em conhecer a palavra de Deus. Aprenda com o Senhor. Aprenda esses ensinamentos e coloque em prática. Porque tudo que nós precisamos para ter uma vida com sabedoria está na palavra de Deus. Aprenda e pratique. Aprenda, conheça, aprenda e pratique. Amém? Os princípios da palavra, eles precisam ser vividos de fato. E quais são esses princípios? Quais são os princípios da palavra de Deus? Amor a Deus e ao próximo. Humildade, generosidade, mordomia, serviço, gratidão, mansidão, obediência, honra, justiça, verdade e muitos outros. Aliás, a gente pode fazer até uma série de lives sobre isso, né? Princípios da palavra de Deus, aprender quais são os princípios da palavra de Deus. Guarda essa ideia aí, vou guardar essa ideia para as nossas próximas séries de lives. E aí, no devocional anterior, nós compreendemos a importância desse relacionamento vertical, que é entre nós e Deus, tá? Só que apenas ter um relacionamento com o Senhor não é suficiente. Como assim, Lidiane? É necessário ter intimidade. O antídoto para a religiosidade é a intimidade. Intimidade. Como assim, Lidiane? Relacionamento e intimidade é a mesma coisa? Não, não é. Imagina aí, quantas pessoas você se relaciona na sua vida? Com quantas pessoas você tem relacionamento? Você tem um relacionamento com seus colegas de trabalho, com seus colegas de faculdade, com as pessoas da sua igreja, né? Os irmãos ali que congregam no mesmo lugar que você. Você tem um relacionamento com a sua mãe, você tem um relacionamento com seus irmãos, você tem um relacionamento com seu marido, você tem um tipo de relacionamento com os filhos. Quantas pessoas na sua vida você se relaciona diariamente? É com todas elas que você tem intimidade? Não, não é. São todas as pessoas com quais você se relaciona que você convida para ir para sua casa? Não. Duvido que você convide todo mundo que você se relaciona para ir para sua casa. Não há. E dessas pessoas que você convida para ir para sua casa, com quantas você abre a porta do seu quarto? Para quantas você dá acesso ao seu quarto? Eu acredito que são pouquíssimas pessoas que podem ali livremente entrar no seu quarto. Não é verdade? Porque isso a gente precisa do quê? De intimidade.
Então, com Jesus não é suficiente apenas ter um relacionamento. Talvez você já até tenha um relacionamento, mas é um relacionamento igual aquele que você tem com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, com aquelas pessoas mais distantes. Você se relaciona, mas você não tem intimidade. É necessário ter intimidade. É isso que combate a religiosidade. É a intimidade com o Senhor. É convidar o Senhor todos os dias para o seu quarto. Como fala lá também na palavra de Deus, né? Quando nós orarmos, né? Nós entramos no quarto, fechamos a nossa porta e em secreto oramos ao Senhor, que em secreto nos responderá. Então isso é ter intimidade, é convidar o Senhor Jesus todos os dias para a sua vida, é ter aquele momento de intimidade, não apenas como um ritual que eu vou seguir passo a passo, mas como um momento de realmente expor o meu coração à presença do Senhor, para que ele seja tratado, tá bom? E eu vou falar para vocês aqui alguns sintomas da religiosidade, tá? Talvez você se identifique com algum. Se você se identificar, não fique chateada. Ai, meu Deus, e agora? Não fique chateada. Isso daqui não é para você te deixar triste. Isso daqui é para abrir os seus olhos e para você converter a rota aí. Pera aí, acho que eu tô sendo religiosa. Preciso converter a minha rota. Preciso mudar, preciso reavaliar algumas coisas no meu relacionamento com Deus, ok? Então não é aqui para julgar ou condenar ninguém, mas é de fato, as nossas lives aqui são de fato alertas, né? São para abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento para aquilo que está errado na nossa vida e que precisa ser consertado, ok? Então vamos lá, sintomas de hipocrisia. Preocupando-se mais com as aparências do que com a sinceridade do coração. Você é uma mulher que avalia muito a forma como as pessoas enxergam você, a sua aparência, né? Mas você de fato não tem sido sincera na presença do Senhor. Você não tem tido aquele seu momento com Deus com sinceridade, rasgando o seu coração, abrindo o seu coração para o Senhor. Então cuidado com essa coisa de querer parecer demais e não ser sincera de coração. Porque isso é algo que é muito comum no nosso meio. Querer parecer aquilo que não é. E isso é muito complicado, né? Melhor, às vezes, a gente expor o nosso coração ao Senhor. Expor as nossas mazelas ao Senhor do que fingir uma falsa intimidade, uma falsa vida de santidade. Então, cuidado com a hipocrisia. Legalismo. O que é legalismo? O foco excessivo em regras e tradições. Então, você observa muito as regras, as tradições, é muito certinho em relação a isso, mas é um excesso, né? Você acredita que se você não fizer isso, você não vai ser santa, se você fizer isso, Deus não vai te amar, você vai perder bênção, e isso é legalismo, tá? Não esquece, aquilo que eu falei, não esquece, é pela graça. Você não precisa conquistar o amor de Deus, porque Deus já decidiu te amar. Ele tomou a iniciativa de reconstruir esse relacionamento com você pela graça, é pelo que o Senhor fez e não pelas nossas obras. Então, como eu vou repetir, se você faz parte de uma determinada denominação, você tem sim que respeitar a doutrina dessa denominação. Mas não perca de vista a verdade da palavra que diz que é pela graça e não por obras a salvação, ok? Julgamento e condenação. Então você tem uma facilidade muito grande de julgar e condenar pessoas. A atitude de julgar e condenar os outros com base em critérios religiosos. Então você julga aquela irmã que é de outra denominação e que não tem os mesmos hábitos que você, que não segue as mesmas regras que você. A gente precisa parar de colocar Deus numa caixinha e achar que é só na minha denominação que as pessoas vão ser salvas. Né? Porque não é placa de igreja que salva. Amém? Não é placa de igreja que salva. O Senhor, ele não vê, quando ele olha pra você, eu sou batista, ele não vê aqui um escrito batista na minha testa. Quando ele olha pra mim, ele enxerga o sangue de Jesus na minha vida. Ele não enxerga a placa da minha igreja. Então ele não separa, a gente precisa parar de colocar Deus, limitar Deus a uma denominação. Ah, Deus só pode fazer na minha denominação. Só pode o poder de Deus só na... Não é assim, né? A igreja de Cristo são todos aqueles que são salvos, todos aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é o princípio básico, tá bom?
Então vamos parar, abrir os nossos olhos nesse sentido. Aqui nas redes sociais, o Senhor já me tratou muito em relação a isso, porque eu já conheci mulheres incríveis aqui, de diversas denominações que eu nem imaginava, mas que o Senhor estava usando para tocar vidas como instrumento de Deus. E às vezes a gente tem esse preconceito, sabe? De olhar para a pessoa de outra denominação com preconceito, que, ai, não, ela não tá salva. Para com isso. O Senhor já me mostrou várias vezes aqui quantas mulheres de tantas denominações que eu conheci aqui, que eu fiz live junto com elas, que são bênção. São bênçãos que o Senhor levantou naquele lugar para fazer a diferença, para ensinar, para curar, para transformar vidas. Então, vamos parar com isso. Amém? Essa questão de ficar condenando e julgando as pessoas por conta disso, tá? Práticas externas sem transformação interior. Então você é aquela pessoa que é super ativa no seu ministério, mas por dentro você tá ferida, você tá machucada, né? Você não se coloca nesse tratamento com o Senhor. Então muitas coisas na sua vida você não consegue mudar, muitos comportamentos, por exemplo, a ira, a falta de paciência. Por quê? Porque você não se expôs a essa transformação interior. E como eu falei para vocês, a gente precisa se expor a essa transformação todos os dias. Vaidade em busca por reconhecimento humano. Isso aqui é muito sério. Essa vaidade em busca por reconhecimento humano. Porque eu vejo que muitas pessoas usam o ministério para obter esse reconhecimento. Muitas vezes pessoas elas não conseguem esse reconhecimento familiar, esse reconhecimento profissional e usam o ministério para suprir essa carência de ser reconhecida, para ser alguém, e se envaidece com isso. E aí a gente vê dentro de igrejas brigas por ministérios, disputas, competições para ver quem tem a célula maior, para ver quem leva mais gente para o batismo. E isso é religiosidade, isso é buscar reconhecimento. Isso está errado, essa competição, essa vaidade por cargos, por funções, por títulos. Isso está muito errado. Muito errado. Ficar, porque eu quero ser o melhor pregador, eu quero ser o melhor que louva, eu quero reconhecimento das pessoas, eu quero pregar, eu quero que as pessoas me elogiem pela minha palavra. E eu sempre falo o seguinte, que eu não quero ouvir elogios, eu quero ouvir testemunhos. Porque elogios são vazios, né? Elogios são vazios. Mas a transformação de vidas, isso é legado, isso é fruto. Então eu sempre falo que eu não quero ouvir elogios em relação à minha palavra, eu quero ouvir testemunhos. Eu quero saber quais são os frutos. Eu quero saber o quanto isso já transformou a vida de alguém. É isso que me interessa. Não é uma questão de conquistar reconhecimento ou de vaidade. E existe muita vaidade em relação a ministério. E a gente precisa tratar isso, porque isso também é religiosidade. Então esses foram alguns sintomas. Se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, se coloque na presença do Senhor hoje, se arrependa, abra o seu coração e fala: Senhor, eu não quero ser como aqueles escribas e fariseus. Eu não quero apenas ter uma aparência de santidade, mas eu quero ter um coração santo. Eu quero ter um coração curado, um coração transformado pelo teu poder. Me ajuda a ser essa pessoa, me ajuda a ser essa pessoa que se transforma de dentro para fora. Se coloque com humildade, com sinceridade na presença do Senhor, porque o Senhor conhece a sua vida, mulher de Deus. O Senhor sabe das suas limitações, Ele sabe das suas dificuldades. E deixa eu te falar, Ele não te julga por isso. Ele não te julga por isso. Então, mulher de Deus, não tenha medo de se colocar na presença de Deus e abrir seu coração de fato e falar: Senhor, eu sou invejosa. Senhor, eu vivo me comparando com os outros. Senhor, eu tenho vaidade. Eu quero ter reconhecimento das pessoas. Eu quero ser elogiada. Me ajuda a tratar isso no meu coração. Não tenha medo de se expor na presença de Deus, porque Ele é o único que não vai julgar você e que vai tratar o seu coração e que vai poder te ajudar de fato a vencer as suas limitações e as suas dificuldades. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que você possa se colocar na presença do Senhor, buscar Ele de todo o seu coração e ser uma mulher transformada de fato. Não só de aparência, mas
ter realmente um coração sincero na presença do Senhor. Amém? Vamos orar então? Para encerrar a nossa live, feche seus olhos se você puder. Se não puder, é só concordar em oração comigo, tá bom? Senhor, muito obrigada pela sua palavra, que abre os nossos olhos, que abre o nosso entendimento, que abre a nossa mente, Pai, para corrigir aquilo que nós estamos errando, para consertar os nossos erros, para converter os nossos caminhos. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude, porque nós somos limitadas, nós temos dificuldades. Às vezes é tão difícil, Senhor, se manter nesse caminho, sem nos comparar, sem nos envaidecer, sem nos contaminar com o orgulho. Nos ajuda, Pai. Ensina seus caminhos, Pai. Nos converte, nós seremos convertidos, como sua palavra diz. Ensina seus caminhos e nós seremos justas. Mostra, Senhor, aquilo que nós estamos errando, naquilo que nós estamos pecando, as pedras que nós estamos tropeçando, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a caminhar de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos transforma, Senhor, para a sua honra e para a sua glória. Que nós não possamos apenas ter a aparência de santidade, mas, Pai, que o nosso coração possa ser puro e livre da maldade e da hipocrisia. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Nós carecemos da tua presença, da tua misericórdia e da tua graça todos os dias. Não somos nada sem ti. A tua palavra diz que nós somos mais que vencedoras no Senhor, mas sem ti nós não somos nada, Senhor. Nós não somos nada, nós ficamos desorientadas, nós ficamos perdidas, nós precisamos tanto da tua presença, tanto da tua orientação. O Espírito Santo vem nos guiar todos os dias, nos corrige naquilo que está errado e nos mostra o caminho que nós precisamos seguir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A live vai ficar salva lá no nosso canal do YouTube, tá bom? No canal @soustarblog. Daqui a pouco eu tô mandando já a live lá pro canal, tá bom? Vou salvar aqui e deixo salva lá no YouTube, tá bom? Quarta-feira nós voltamos então com mais uma live devocional, a nossa penúltima live do Venenos da Alma. E eu espero vocês então na quarta-feira às 10 horas da manhã. Beijo no seu coração e até lá!